Perguntas então, vamos lá. Pastor, estou em dúvida. Tenho visto o pastor Márcio mais à frente nos cultos. Quem é meu pastor? O senhor ou ele? O senhor está indo embora? Aí outro foi e perguntou. Só se for. Aí outro perguntou, pastor, fiquei sabendo que o senhor vai morar em Porto Santo Lúcio. É verdade? Outro foi e perguntou, pastor, o senhor está mudando para Porto Santo Lúcio e vai começar a igreja e vamos ficar sem o senhor? Então vamos lá. Todas as três perguntas se misturam, então eu juntei as três para responder tudo de uma vez só. Aleluia. Sobre o pastor Márcio, irmãos. O pastor Márcio, eu não sei se você participou do culto aqui que foi explicado isso. Ele é o pastor fundador aqui da nossa igreja. Né? Em 2009, ele veio aqui para esse país e ele plantou a videira Flórida, lá em Pômpano. Quem é dessa época? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém remanescente dessa época. Alguns irmãos aqui. Eu estava lá também, cheguei em 2010, fiquei até 2011 e cooperei com ele com a plantação dessa igreja. Né? Então, ele é o pastor fundador. E desde então, né, ele tem edificado a igreja. Num determinado momento, ele resolveu multiplicar a igreja. E nesse momento, então, foi quando eu fui enviado para plantar a igreja em Boca Raton. Alguém lembra disso? Quem é dessa época? Aleluia. Então, lá em Boca Raton, nós começamos o trabalho e veio a pandemia depois de 2 anos. Lá já tinha uns 250 irmãos. E o que nós decidimos aqui como pastores? Decidimos que teria um pastor só para a língua portuguesa, um para a língua inglesa e outro para a língua hispana. E unificaríamos então o trabalho em português. Por isso eu vim com os irmãos de Boca Raton para cá. Quem era de Boca Raton? Levanta a mão. Glória a Deus. Então nós viemos para cá. E aqui então, eu comecei a liderar a igreja de língua portuguesa. Então na nossa estrutura, o pastor Márcio é o pastor, presidente e fundador. E ele tem acesso às 3 igrejas. Porém, ele tem que se vincular a uma delas. Ele não pode ficar solto. É uma decisão do nosso conselho apostólico. Por conta disso, ele resolveu se vincular a qual igreja? A que mais se identifica com ele, a da língua portuguesa. Então, ele é pastor aqui no nosso meio. Ele é o meu pastor. E, de forma indireta, seu pastor também. Entende? Mas diretamente vocês estão vinculados a mim. Então, o dia a dia da igreja, as visitas, os aconselhamentos, normalmente eu que estou junto com você. Porém, ele tem essa presença aqui. E ele ministra normalmente os 2 primeiros cultos do mês. Como você pode ver, hoje ele não está aqui. Ele está ministrando lá na Kingdom of Heaven. Nosso pastor também chama Márcio lá. Ele teve um problema de saúde, ele foi lá cooperar com ele. Então, eu não sei se isso está claro na sua cabeça, mas espero ter esclarecido. E não estou saindo da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Né? Não estou saindo daqui. Né? Eu permaneço aqui. Comprei sim uma casa lá em Porto Santo Lúcio, há 3 semanas atrás. Assinei o contrato. Se alegre comigo, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse ano é o ano da casa cheia. Pastor, por que em Porto Santo Lúcio? Por vários motivos pessoais e ministeriais. Eu não tenho tempo de discorrer para você, mas o principal é que eu quis aproveitar as 2 coisas. Então, nós já temos esse projeto de abrir a igreja lá. Eu abrirei a igreja lá à noite, no domingo, e permanecerei durante a semana aqui, dando aula, aconselhando os irmãos, visitando célula, e tendo também tempo para cuidar da igreja lá, em dias que eu não estarei aqui. E no domingo à noite, estarei lá, porém, de domingo de manhã, estarei aqui com os irmãos, e creio que vai ser uma grande bênção. Já tem até algumas famílias que se mudaram ou estão mudando para lá, né? Se eu não me engano, tem umas 8, 9 famílias. Quero aproveitar esses irmãos para a gente plantar a igreja lá então, em o nome de Jesus, vai ser uma grande bênção. Então, não estou saindo da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Está claro isso? Ficou clara a estrutura? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para uma pergunta agora bíblica, né? Nós falamos aqui da vida da igreja. O pastor Márcio perguntou no culto passado uma pergunta para mim. Vocês lembram? Quem estava aqui? Ele perguntou sobre Ananias e Safira. Pastor, eu também recebi essa pergunta durante a semana. Pastor, Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Está correto afirmar, então, que o crente recebe juízo de Deus?
Aleluia. Os irmãos parece que amam o juízo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Irmãos, eu quero, antes de explicar qualquer coisa aqui, e daqui eu vou seguir muitas perguntas que têm a ver com esse tema. E no final provavelmente vai virar uma pregação. Mas olha só, o que que une eu a você? O que que nos une? Cristo Jesus. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Crê nisso? Quem crê? Levanta a mão, deixa eu ver. Você crê que o sangue de Jesus, ele apagou e te trouxe perdão sobre todos os seus pecados? Você crê que o sangue do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, te reconciliou com o Pai Celestial e você foi feito filho de Deus? Sim ou não? Aleluia. Essa obra poderosa, então, te deu uma nova natureza. E isso nos fez agora vinculados uns aos outros. O que que me une a você e você a mim? O Senhor Jesus Cristo. Está claro isso? Agora, tem coisas no ensino que talvez não é clara na sua mente. Você precisa, então, pensar mais, meditar mais, procurar entender mais, fazer como que o Senhor Jesus fazia. O que que ele fazia? Se você for lembrar, quando o Senhor Jesus foi com seus pais, lá em Jerusalém, a Bíblia fala que ele ficou esquecido. E os pais andaram na caravana e deixaram ele lá. Quando eles voltaram, os pais o viram conversando com os mestres da lei. E a Bíblia fala o que ele fazia. Com 12 anos de idade, diante dos mestres da lei, o que ele fazia? Perguntas. Mas preste atenção, Jesus não é o criador de todas as coisas? Sim, ele é o autor da Bíblia e consumador da nossa fé. Ele é autor da fé e consumador da fé. Mas como que ele se portava quando era criança, com 12 anos? Fazendo perguntas. Isso aponta para alguém que tem o quê? Humildade para aprender. Jesus, ele é humilde de espírito. Então, quando você faz perguntas, normalmente você está debaixo de um espírito de quem quer aprender, quem é humilde. Aleluia. Por isso que eu gosto de responder perguntas, porque nos faz parecer com Cristo. Que o Senhor me dê graça para responder as perguntas dos irmãos, em nome de Jesus, porque ela edifica a sua fé e você sai livre de toda a doutrina errada na sua mente. Então, a pergunta-chave aqui é: pastor, vou melhorar aqui para você entender. O crente recebe juízo de Deus? E você tem que aprender a descansar na palavra. E eu vou categoricamente responder: não. Porque se você recebe juízo de Deus, a obra de Jesus Cristo não foi suficiente. Se ela não foi suficiente, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos todo mundo perdido. Então, nós temos que crer no que a palavra diz. Lá na cruz, ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, que é o quê? Consequência da maldição da lei. Então, ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades. Não só isso, ele levou também o pecado, através do quê? Do castigo que estava sobre ele. Por isso ele nos trouxe a paz. Sabe o que é paz na sua vida? Paz é resultado da justiça que foi feita na cruz do Calvário. O que é a justiça? A justiça é: Jesus morreu no meu lugar. Ele é justo e ele morreu pelo injusto. Pagou o preço. Quando ele paga o preço, a dívida é quitada. Então agora há shalom, paz. Pastor, então crente não recebe juízo? Não. O que ele recebe, o crente? Disciplina. E a disciplina de Deus é maravilhosa. Porque a disciplina de Deus, no final das contas, você vai amar mais a Ele do que correr dele. Lembre disso. Se você quiser definir disciplina, o resultado dela é que você vai amar mais a Deus no final. Entende? Então, e o caso de Ananias e Safira? Como que você me explica isso, pastor? Agora você entrou numa sinuca de bico, vou usar uma expressão aqui de Goiás. Porque se eles não eram crentes, mas estavam lá na vida da igreja, e eles morreram, receberam juízo, porque o juízo ali é a morte, como que você me explica isso? Então, se você tiver um coração ensinável, não só vou te explicar, mas vou provar na palavra para você. Amém? Não vou dar minha opinião, quero provar para você. Você tem um coração ensinável? Aleluia. Porque isso vai te dar um descanso. Vai te dar uma revelação que Deus não é um Deus que está querendo te punir. Se ele quisesse fazer isso, ele não mandava Jesus, filho. Ele veio para resolver o seu problema que você não poderia resolver. Por isso ele é chamado de Salvador.
Fala assim comigo, Jesus é o meu Salvador. Então olha só, o texto lá de Atos, capítulo 5, verso 1, olha o que diz o texto lá em Atos 5, 1. Entretanto, certo homem, como que a Bíblia chama Ananias? Certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Só resumindo, já ouvimos a pregação domingo passado. Só resumindo, esses dois venderam uma propriedade e falaram o quê? Eu vou dar uma oferta para a igreja. Aleluia. E aí você pega isso e torna isso como evidência de que eles são o quê? Crentes. Eu pergunto para você, ímpio não oferta na igreja? Rapaz, eu conheço um dizimista que nem participa da igreja e fala, pastor, desde que eu comecei a dar o dízimo, eu não vou na igreja, eu não gosto de congregar, nem creio em Deus direito, mas eu sei que depois que eu comecei a dar o dízimo, minha vida foi abençoada. Quer dizer que ele converteu, que ele nasceu de novo? Não, mas ele aproveitou do princípio espiritual que não muda. Entende? Então olha só, esses dois estavam ali no meio da igreja, mas quer dizer que eles eram crentes? Pelo que está escrito no texto, não, vou te explicar por quê. Isso é importante você saber. E outra, todo mundo que vem no culto, nasceu de novo? Quem é que não nasceu de novo? Não sei, não me pergunte. Não estou aqui para definir quem nasceu e quem não nasceu de novo. Nem você pode fazer isso. Só o Pai pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Mas se você não tem certeza da sua salvação, hoje é um bom dia para você entregar a sua vida para Jesus. Amém? No final nós vamos fazer isso juntos. Olha só. Então, o texto diz isso, no versículo 1, certo homem, não chama ele de discípulo, não chama ele de cristão, mesmo porque nessa época não chamava os irmãos de cristão, não chama de irmão, né, nesse contexto. Então, para você ver que essa é uma evidência. Abra Atos capítulo 9, verso 10. Tem outro Ananias na Bíblia. Eu acho que o Espírito Santo colocou isso para a gente entender que esses dois que morreram pelo juízo de Deus não eram crentes. Olha como ele chama esse Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Como que ele é chamado? Então ele tem um título antes de quê? No caso do primeiro Ananias que morreu fulminado, certo homem. Você está vendo que tem uma diferença aqui? É uma coisa que você tem que prestar atenção, porque nada está na palavra de Deus por um acaso. Esses detalhes estão ali colocados perfeitamente pelo Espírito Santo, que na medida que ele te dá clareza e entendimento, isso se abre para você e você torna mais claro a sua convicção e a sua fé do que Deus está fazendo. Então, você percebe que nesse texto, chama o discípulo Ananias, né? E não chama ele de certo homem. Já no texto de Atos 9, 36, hoje nós vamos ler muita Bíblia, irmãos, vocês estão preparados? Atos 9, 36, havia em Jope uma discípula, olha só, tinha até discípula, mulher, por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Veja, ela era chamada de quê? Uma certa mulher, chamada de quê? Discípula, percebe? Mais um texto para te provar, Atos capítulo 16, verso 1. Esse discípulo aqui é famoso. Todos nós conhecemos ele, porque o apóstolo Paulo escreveu cartas direcionadas para ele. Esse é Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um quê? Discípulo. Está ficando claro para vocês? Está vendo que há uma diferenciação então? Não é porque está aqui na igreja que nasceu de novo. Não é porque deu uma oferta que nasceu de novo. Porque a questão é novo nascimento. A questão é a nova natureza. A questão é se você creu ou não na obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. É isso que vai te garantir a sua salvação. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Ele é o seu Senhor e Salvador, você foi salvo. Agora, preste atenção. Tem uma aqui que eu vou dar o exemplo agora, que ele é conhecido como um mágico. Veja, Atos 8, 9. Atos 8, 9. Olha o que diz o texto. Ora, havia certo homem. Está vendo? É discípulo? Não. Esse homem aqui é certo homem,
Como que ele é chamado? Da mesma maneira que Ananias, que morreu, porque mentiu, foi chamado, certo homem. Havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto. Ele era um mágico. E a Bíblia se refere a ele como? Certo homem. Agora, olha esse caso aqui também. Esse caso aqui, esse cara é chamado de certo homem. Mas depois ele converteu. Olha aqui, Cornélio, capítulo 10, verso 1 de Atos. Cornélio, está lá no capítulo 10, verso 1 de Atos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Atribui a ele discípulo? Não. Mas depois ele veio a converter? Sim. Deixa eu te falar, inclusive, só uma curiosidade bíblica para você. Cornélio, ele é um dos primeiros gentios a converter a Cristo, a nascer de novo. Ele era italiano. Você sabe qual foi a primeira nação a ser ganhada? A Itália. É por isso que meu nome é Paulo Caparelli. Eu sou descendente lá de Cornélio. É só uma brincadeira, os irmãos não riem da minha brincadeira. Acho que eu tenho que treinar mais as brincadeiras. Preste atenção. Cornélio, ele era italiano. O apóstolo Pedro vai lá pregar para ele, né? Depois que o lençol desce, 3 vezes, porque na mente dele era impossível o gentio ser salvo. Deus fala com Pedro: Pedro, o que eu purifiquei, não considere impuro, Pedro. Eu purifiquei os gentios por meio do sangue do meu filho. Pode pregar, porque se ele crer, ele vai ser salvo e vai ser aceito. Como você também, Pedro, foi aceito, judeu. Você que é judeu foi aceito. Então, você percebe que Cornélio, a ele também é atribuído o quê? Homem, não discípulo. Mas depois ele veio a nascer de novo. Amém? Então, resumindo. Pastor, Ananias e Safira eram irmãos? Não. Não. Pastor, eu não creio assim, eu acho. Então fica com o seu achismo, não tem problema. Eu estou provando aqui para você na Bíblia o que a Bíblia está dizendo. Mas isso não nos une, viu, irmão? Está claro isso? O que é que nos une? Cristo. Não é o que você acha que vai nos unir, nem o que eu acho. Toda vez que eu vou dar uma opinião minha, ou contar coisas pessoais minhas aqui, eu falo para você antes, você pode jogar fora. Porque isso não vale, não tem valor algum. Tem valor é a palavra. Está claro isso? Amém? Próxima pergunta que eu recebi. Sobre a palavra de domingo passado. Vimos que a lei passou. Ou seja, não devemos mais cumprir a lei, viver debaixo da lei. Pastor, isso é verdade? Não. A premissa, a conclusão é certa, mas a premissa da pergunta está errada. Porque, vamos lá, vamos entender o que está escrito aqui. Mateus capítulo 5, verso 17. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 17. A pergunta aqui do irmão é que a lei passou. Eu pergunto para você, a lei passou? Não. Por que ela não passou? Porque a lei, o Senhor Jesus diz algo a respeito dela. Olha, vai passar os céus e a terra, mas nem um i, nem um j, nem um tio vai passar da lei. Se a lei é eterna, ela passa? Não. Ela acaba de forma alguma. Acaba, irmãos? Não. Você sabia que nós temos 2 leis aqui, que é a lei da propulsão, leis da física, e lei da gravidade? Alguém conhece a lei da gravidade? Você conhece? Se você pular daqui, o que vai acontecer com você? A lei da gravidade vai acionar você em direção aonde? Chão. E o que é a lei da propulsão? A lei da propulsão é a lei que levanta o avião. Quer dizer que a lei da gravidade acabou? Não, não acabou. Quer dizer que a lei da propulsão é superior à da gravidade? Sim, ela é superior, porque ela não afeta a lei da propulsão. Por isso que o avião pode subir, senão o avião jamais poderia subir. Está claro isso? Entendeu de lei? De física? A lei de Moisés é a lei da gravidade. Quando você tem acesso a ela, você vai fazer o quê? Cair. Olha só. E não sou eu que estou dizendo, irmão. Porque a lei, ela avulta em você, ela realça em você o pecado. Mas aí vem a lei do espírito e da vida.
Está lá em Romanos 8. Essa é a lei da propulsão. Quando você entra no avião, que é a lei do espírito da vida, ela faz com que você não fique mais preso à lei da gravidade. E agora você pode voar em paz, porque o piloto do seu avião é Cristo, e o Espírito Santo é que mantém esse avião lá no alto. E agora você anda em lugares altos, entende? Então, a questão toda aqui é, pastor, a lei passou? Não, ela permanece? Sim, ela é eterna, inclusive. Jesus disse em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, que é a Torá e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele veio para quê, irmãos? Cumprir. Então a lei foi revogada? Não. Mateus 5,18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o céu e a terra não passou, não é verdade? A lei é eterna, ela não passa. Então, por que se prega que se misturar a lei, que a pergunta do irmão é essa, com a graça, é um problema? Causa morte. Então, vamos lá entender. Vamos entender isso, porque lei e graça não se misturam, é igual água e óleo. Água e óleo se misturam? Não, não se misturam. Da mesma maneira, a graça e a lei não se misturam. Você tem que entender por que a lei foi dada. A lei foi dada para que fosse um sistema de relacionamento com Deus. Era a maneira do homem se aproximar de Deus. Era a maneira que o homem poderia se aproximar de Deus. Se o homem cumprisse os mandamentos de Deus, o que iria acontecer como resultado do cumprimento do mandamento? O homem seria o quê? Abençoado. Mas se você for sincero, pelo menos um pouco, não ficar disfarçando, maquiando, for sincero um pouco, quem cumpriu a lei? Oh, aleluia. Esses irmãos são crentes muito espirituais aqui, maduros. Somente o Senhor Jesus cumpriu a lei. Vamos fazer aqui um teste? Qual que é o quarto mandamento dos 10 mandamentos? Hã? Quer nem saber. Quarto mandamento. Você nem lembra o mandamento, como que você vai cumprir? Quarto mandamento é guardarás o sábado. Quem guardou o sábado essa semana? E não é sábado não, começa sexta, 6 da tarde, 7 da noite. A partir de sexta-feira, 7 da noite, você não pode usar o celular. Você usou o celular? Se você mora num prédio que tem elevador, você não pode chamar o elevador. Ah, você não pode dirigir. Porque isso é ficar sem descansar. Você não pode trabalhar. Você trabalhou? Sábado de manhã? Você está em pecado. Você percebe que aí alguns vêm e dizem o seguinte: olha, pastor, essa lei, ela passou. O que não passou foram as outras. Mas a Bíblia não diz isso, irmão. A Bíblia diz que a lei não passa. Foi, não acabei de dizer. Aí tem a lei dietética, né? De comida. Você sabia que lá em Levíticos, lá diz o seguinte, que você não pode comer camarão? Quem comeu camarão essa semana? Você pecou. Segundo a lei, você está em pecado. Outra, você não pode misturar 2 proteínas. Se você comeu ovo com queijo, você pecou. Você não pode comer carne de porco. Quem comeu aqui um lombinho? Você está enrolado, condenado. E o problema da lei é o seguinte, que se você não cumpre toda a lei, você é digno de morte. Pastor, mas eu cumpri 9, faltou só 1. É igual um colar de pérolas, a hora que arrebenta, cai tudo. A lei é da mesma maneira, ou você é perfeito, ou você não é perfeito. E imperfeitos, injustos, não entram no céu. Uau! Aí agora eu compliquei sua cabeça. Porque você peca? Sim. Aí que está o detalhe. Jesus vem com a justiça dele e coloca em você como dom, presente de graça. Por isso, então, você cumpre a lei em Cristo. Em Cristo você é aprovado, porque ele cumpriu. Sabe, a lei é conhecida como nota promissória. Sabe o que é uma nota promissória? Vou te explicar. Deixa eu ver se tem o Levi está aqui hoje? O Levi vende carro. Ele vai te vender o carro agora por nota promissória. Você vai ter que todo mês pagar a nota promissória. Certo? Sim? Sim.
Isso quer dizer o quê? Que você tem uma dívida com Levi. E a lei é conhecida como nota promissória. Ok? Só para você entender. Porque a lei está mostrando que você tem uma dívida para com Deus. Que você tem que ser paga. Certo? Então, o Levi tem uma nota promissória para o carro que ele te vendeu. Todo mês você vai ter que ir lá pagar para diminuir essa dívida. Depois de 72 meses pagando essa dívida, você quitou o carro, correto? Certo? E aí então o Levi no outro mês pega e manda para você uma cobrança. O que você vai fazer? Hã? Vai pagar? Eu vou mandar cobranças para você então, quero receber dinheiro. É claro que você não vai pagar, você ainda vai ligar para o Levi e falar, Levi, o que é isso, irmão? Você desviou? Você está cobrando 2 vezes? Isso é injusto, irmão. Então, você percebe que depois que a dívida foi paga, o que você tem que fazer? Parar de enviar dinheiro para aquela cobrança. E se por um acaso vier te cobrar, te condenar, te acusar, você vai falar o quê? Romanos 8, já foi pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que lembrar que foi paga a dívida. Então, a minha sugestão para você é que depois que Jesus pagou a sua dívida, pare de querer se relacionar com Deus baseado na lei. Por quê? A lei é para mostrar que você tem uma dívida. Pastor, então o senhor é contra a lei? Falei, de forma alguma. Eu sou a favor dela por aquilo que ela foi dada. Quer aprender por que a lei foi dada? Por 3 principais motivos. A lei de Moisés foi dada. Primeiro motivo, para mostrar o altíssimo padrão da santidade de Deus. Porque lá está escrito, não matarás. Quer dizer o quê? Que Deus odeia a morte. Odeia a morte. Então nosso Deus ele tem um caráter tão santo, tão maravilhoso, que ele revela na lei o caráter dele. Ele não ama a morte. Ele não te criou para morrer, filho. Então, lá também diz, não adulterarás. Quer dizer o quê? Que ele detesta adultério. Ele quer que você se alegre com a donzela da sua juventude. Ele quer que você tenha delícias com ela, né? Ele quer que você desfrute da sua esposa, do seu marido. Isso mostra que Deus é fiel. Está claro isso? Então a lei é para mostrar o caráter santíssimo de Deus. Lá diz também, não dirás falso testemunho. Deus odeia mentira. Para mostrar que Deus, o que ele fala é verdade. E é verdade sempre. Ele não muda. Então a lei foi dada para revelar o caráter de Deus. Qual que é o outro motivo, pastor, que a lei foi dada? A lei foi dada também, sabe para quê? Para mostrar que o homem é imperfeito para cumpri-la. Por quê? Quando você começa a relacionar com Deus baseado na lei, você começa a escolher mandamento para você obedecer. Esse aqui eu consigo. Esse aqui eu consigo. Esse aqui, não, esse aqui não precisa, esse aqui já passou. Aí você arruma até a desculpinha. Né? Então, esse eu consigo, esse não. Mas não são só 10 mandamentos, são 613 ordenanças. Você nem lembra os 10, muito mais as 613. Então é para mostrar o quê? Para você e para mim. Eu sou incapaz. O apóstolo Paulo diz em Romanos, nós somos incapazes, porque nós estamos enfermos na carne para relacionar-se com a lei. É impossível para nós relacionar com a lei para se tornar justo diante de Deus e aceitos diante de Deus. Por isso mesmo, Jesus foi enviado. Para quê? Para me salvar e te salvar. Salvar do quê? Da condenação da lei. Então esse é o segundo motivo. Qual que é o terceiro motivo principal que a lei foi dada? Esse é o melhor de todos. Aquele que cumprisse a lei, esse seria o Cristo. Se você fala que cumpre a lei, isso quer dizer que você é Cristo. Só que tem um problema. Só existe um Cristo. Então você é o quê? Anticristo. Você não cumpre a lei, seja sincero. Você não consegue se relacionar com Deus baseado na lei. Seja sincero. Jesus então, ele fala o quê? Eu não vim revogar a lei, eu vim o quê? Cumprir. Ele cumpriu a lei. Quando ele cumpre a lei, sabe o que aconteceu com a nota promissória de dívida, de culpa que nós tínhamos com Deus? Foi paga. Quando foi paga, acabou a dívida. Agora tem paz com Deus. Paz com Deus. Esse é o resultado do evangelho na sua vida. Paz. Paz com Deus. Por isso você pode andar em paz hoje. Sabendo que Deus é por você. Ele é por você. Já provou isso na cruz. Então você percebe que esse tipo de pergunta, né? É só de uma mente que ainda não está esclarecida. Eu entendo. Demora um pouco para entender. Olha, a graça de Deus ela é muito simples. Mas ela é muito difícil de ser entendida. Porque a graça de Deus não é algo natural.
Se eu falar para você, olha, eu vou te contratar para você trabalhar essa semana, no final da semana eu vou te pagar um salário. Você entende isso? Praticamente, claramente. Por quê? Você vai fazer, merecer, e no final eu vou fazer o que com você? Te abençoar. Certo? Mas se eu falar para você, olha, eu vou te contratar faltando 1 hora para acabar o expediente da semana, mas vou te pagar a semana inteira de bônus, de graça. Você nem merece, mas vou te dar. O que vai acontecer na sua cabeça? Esse cara é doido. Está rasgando dinheiro fora. É ou não é? Por quê? Porque você não sabe se relacionar dessa maneira, você precisa de revelação. Foi isso que o Senhor fez. Ele pagou a sua dívida e te abençoou com as bênçãos prometidas para aquele que cumpre a lei. Só que você não cumpriu a lei, Jesus cumpriu, então ele pegou as bênçãos que ele merecia e deu para você que não merecia. Então quando você recebe o que você não merece, isso se chama o quê? Graça. Essa igreja sabe. Aleluia. Vocês estão entendendo, né? Pastor, Jesus cumpriu a lei. A lei não passa. Como então que ele resolveu esse problema? Porque a gente estava debaixo da lei. Como que ele nos livrou dessa lei? Por que eu não tenho que obedecer mais à lei? E agora eu sou sem lei? Eu sou sem mandamento? Eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso sair pecando por aí então? E está tudo certo, porque Deus me ama, me abençoa. Então, alguns, sem compreensão espiritual, vão para esses argumentos errados. Meu tempo como é que está? Meu Deus do céu. Eu só estou respondendo pergunta, nem comecei a pregar. Efésios, capítulo 2, verso 4, vamos mais rápido. Mas Deus, sendo rico em juízo, é isso que está escrito lá em Efésios? Deus, ele é rico em juízo, irmãos? Deus é rico em quê? Misericórdia. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com o que nos amou. Próximo versículo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque na lei você fazia a obra e era salvo, abençoado, só que ninguém podia cumprir, então ninguém podia ser salvo nem abençoado. Então agora é de graça, para que a glória seja exclusiva de quem? De Jesus. Por isso ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você fala assim, eu tenho que obedecer à lei para Deus me abençoar, para Deus me aceitar, você está dizendo o quê? Jesus, deixa comigo que eu resolvo. A sua obra não é válida completamente. Só que você não fala isso claramente para ele, mas a sua fé errada, você está dizendo isso. Então, o meu convite para você hoje é, aceite o que Jesus fez para você na cruz do Calvário. E descanse nessa obra e fique em paz com ela. Fique em paz. Sabe? Mas pastor, nós estamos agora sem lei, sem mandamento? Fala assim comigo. Não. Então como que o Senhor Jesus me libertou da lei? Romanos 7. Romanos 7 é a libertação da lei. Olha o que está escrito. Agora, porém, libertos do quê? Você foi liberto da lei? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, você foi liberto da lei? Agora pergunta para o do outro lado, fala assim para ele, como que você foi liberto da lei? Você está falando que foi? O texto vai responder para você, agora pois libertos da lei, estamos mortos. Fala assim, eu estou morto. Morto para quê? Para aquilo que estavam sujeitos. Você estava sujeito debaixo da lei, debaixo da ordenança da lei, debaixo da condenação da lei, mas você morreu. De modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da letra, que é, letra aqui, irmãos, não é a letra, alfabeto, letra aqui é a promissória de dívida do Levi, lembra do Levi? É a promissória dele, essa é a letra. Então, a letra aqui é a dívida que nós tínhamos na lei, com a lei de Deus, com a lei santa de Deus, que não passa, a gente tinha uma dívida, mas o que Jesus fez? Me matou nele, te matou nele, para que agora a gente fosse o quê? Livre da lei. Próximo versículo. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Até quando? Até quando? Toda a vida. Durante toda a sua vida. Aí você pode agora ter uma confusão na sua mente. Pastor, mas aí está dizendo que é toda a vida? Agora o apóstolo Paulo vai explicar.
Porventura, próximo. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Por isso nós não cremos em divórcio, porque a própria lei diz o quê? Que a sua esposa, o seu marido, é até que a morte os separem. Uma aliança não pode ser quebrada, a não ser pela morte. Então, ele está usando agora o exemplo do casamento. Nós estamos ligados ao nosso cônjuge até que a morte nos... Nós estamos ligados à lei até que a morte nos... Da mesma maneira, então a lei era o nosso marido. Só para você entender, é isso que é a ilustração que ele está usando. E nós estamos casados com a lei. Mas vai chegar um momento que Jesus vai morrer. E vai nos levar na morte dele. Pela fé, nós morremos com Cristo. Quando você morreu com Cristo, que é o dia que você creu nele, lá nesse momento, o que aconteceu com a lei? Ela perdeu o domínio sobre você. Só que você só morreu com Cristo? Não, você morreu com ele, diz a palavra, mas você também fez o quê? Ressuscitou. Ressuscitou para uma nova vida, uma nova natureza, que não tem nada a ver com a natureza de Adão, tem a ver agora com a natureza do Filho Jesus. Agora, você vai produzir coisas de acordo com a sua natureza, frutos de acordo com a sua natureza. Então agora, a partir de agora, você vive uma nova vida, e você agora tem um novo marido, que é conhecido como Jesus, ou graça de Deus. Está claro, irmãos? Foi essa maneira, então, que o Senhor te libertou da lei, te matando. Fala assim, eu morri com Cristo. Aleluia. Então, a próxima pergunta que vem, eu estou encerrando, o pessoal do louvor pode subir aqui. A próxima pergunta que vem é, tá bom, pastor, eu não tenho que obedecer os mandamentos, porque Jesus já obedeceu, me deu tudo de graça, eu perdi a glória nessa história, né? Então, agora o que eu tenho que fazer, então? Eu posso sair por aí, porque a Bíblia também fala, né, que aonde abundou o pecado... Então, como alguns dizem, o apóstolo Paulo também teve esse problema, viu, na época do ministério dele. Alguns diziam para ele, olha, apóstolo Paulo, você está afirmando aí que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais, porque vai vir mais graça sobre nós. Aí o apóstolo Paulo, acho que ele ouviu essa pergunta, ele falou, que povo tolo, não é possível. Vamos começar de novo. Aí ele pega e vai responder a pergunta no capítulo 6 de Romanos. Vamos abrir o capítulo 6 de Romanos? Abra aí sua Bíblia. Pastor, você é a favor de pecar? De forma alguma, 1000 vezes não. Você é a favor de viver no pecado? 1000 vezes não. De forma alguma. O pecado vai te destruir. Você vai ser disciplinado por Deus. Se você quer adulterar, trair sua esposa, você vai passar por uma disciplina, você vai ser exposto, envergonhado, você vai correr o risco de perder o seu casamento, contrariar uma enfermidade, porque a consequência do pecado é a enfermidade também. Então, para que você quer fazer isso? Se Jesus já te libertou desse negócio, de que maneira ele te libertou? Olha só, capítulo 6 de Romanos, verso 1. Capítulo 6 de Romanos, verso 1. 1 não, 15. Verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Porque não é a pergunta que os irmãos muitas vezes fazem? Pastor, já que eu não estou debaixo da lei, então eu vou pecar. Posso fazer o que eu quiser, está tudo certo com Deus. Não preciso de mais nada. E daí? Vamos pecar então? É isso mesmo? Porque a gente não está debaixo da lei, vamos viver no pecado? Porque nós estamos debaixo da graça agora, vamos viver no pecado? De modo nenhum. Tem uma exclamação ali. Ele foi enfático. Próximo verso. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. O que o apóstolo Paulo está falando? Que o pecado é um senhor. Quando você se oferece para o pecado, ele é um senhor. E quando você obedece o pecado, é uma obediência para o quê? Morte. Mas se você obedecer à justiça, o que é a justiça? É a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A justiça se torna o seu Senhor. E quando você obedece à justiça, crê na obra do Senhor Jesus, o que acontece com você? Vida vem sobre você. Continuando, verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina, o que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, foste feitos
servos da justiça. Então, mudou o Senhor. Antes o pecado era seu Senhor. Você não conseguia falar não para o pecado. Você sabia disso? Você sabia que você não conseguia falar não para o pecado? Hoje você fala não para o pecado? Fala ou não, irmãos? Isso quer dizer que ele não é mais o seu Senhor. Hoje você tem que aprender a falar inclusive sim para a justiça de Deus, porque ela é que te faz aceito perante o Senhor. Mas tem um detalhe, Romanos 6 diz também: como nós vamos viver debaixo do pecado, nós que para ele morremos. No dia que Jesus na cruz morreu, eu morri, você morreu. Nós morremos para o Senhor pecado, e nós morremos para o Senhor lei. A partir desse dia, nós morremos, e eles não têm domínio sobre nós. Para quê? Para que Romanos 8 acontecesse. Agora, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses que estão em Cristo Jesus estão sem lei? Não, Romanos continua dizendo, esses andam na lei do Espírito e da vida. Então você tem lei, você tem a lei do Espírito e da vida. Pastor, esse também não tem mandamento mais? Tem sim, 1 João diz, este é o mandamento que por ele foi entregue, que creiais e que amais uns aos outros, assim como vos amei. Então tem 2 mandamentos que o Senhor Jesus nos deu na nova aliança. Você percebe que você não é sem lei e nem sem mandamento? A Bíblia diz mais, que os mandamentos dele não são penosos, não são difíceis. Por que não são? Porque você tem uma nova natureza. É fácil reagir agora ao que ele está propondo. É fácil crer. Você pode crer hoje? É fácil amar o irmão como Cristo amou. Sabe por quê? Porque ele te amou de tal maneira que ele te deu o que você não merecia. Agora você pode sair por aí dando, né, para as pessoas o que elas não merecem. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais perguntas? Mas vão ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero encerrar esse momento. Você ainda que não tem certeza da sua salvação, você ainda que não tem essa convicção no seu coração, eu gostaria que todos nós repetíssemos uma oração, e você também, aí no seu lugar mesmo, repetisse comigo. E se você porventura está nos vendo em casa, você não tem certeza da sua salvação, eu quero que também você repita comigo. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me libertou da lei e do pecado. Lá na cruz, o Senhor levou sobre si a minha condenação, a minha enfermidade, a minha culpa, a minha maldição. E o Senhor lá na cruz trocou de lugar comigo. Por isso hoje eu recebo perdão dos meus pecados, eu recebo salvação, eu recebo cura, libertação, por causa da sua obra consumada, concluída na cruz. Senhor Jesus, eu recebo agora a paz que excede todo entendimento, e eu confesso hoje que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Se você fez essa oração crendo no seu coração, em fé, confessando com seus lábios, você foi transportado agora das trevas para a luz, do juízo eterno para viver para sempre com o seu Pai Celestial. E agora você foi dado uma nova natureza. E não só isso, o próprio Deus veio habitar dentro de você nesse instante. Você foi salvo para sempre. Ainda, eu gostaria também de fazer um apelo para você que está aí na sua cadeira. Não precisa vir aqui. Talvez você chegou aqui crendo que você, para se relacionar com Deus, você tem que obedecer os mandamentos. Mas você esquece que as cláusulas da nova aliança é que você teria um novo coração. Ninguém te ensinaria, o Espírito Santo já estaria testificando dentro de você, porque o Espírito Santo estaria dentro de você. Na verdade, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para falar e o Espírito Santo testificar dentro de você. Você recebeu uma nova natureza. Se você ainda precisa de revelação
para entender a mensagem do Evangelho. Isso requer de você humildade para falar: Senhor, abre os meus olhos, eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. Pergunte ao Espírito Santo, fala para o Espírito Santo: remove as escamas dos meus olhos, remove o véu do meu rosto. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nessa manhã o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos para o Teu Evangelho, para a obra que o Senhor Jesus realizou, que foi perfeita. Eu peço para que o Senhor exponha com clareza ao coração deles o Evangelho da graça, pela qual todo homem é salvo, liberto, curado, pelo qual nenhum homem deveria se envergonhar. Pai, abre o entendimento dos meus irmãos, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, deixa eu orar pela sua semana. Pai Santo, que a face de Cristo resplandeça sobre a face dos meus irmãos agora. Que eles estejam nesse instante ungidos, guardados, protegidos pelo sangue e pela unção do Espírito Santo. Que aonde eles forem, demônios batam em retirada, ciladas sejam desfeitas, acidentes sejam desfeitos, armas forjadas contra eles sejam desfeitas. Que portas abertas estejam sobre os meus irmãos, portas imigratórias, portas de trabalho, em o nome de Jesus. Eu abençoo a semana deles e libero a unção e a presença do Senhor sobre eles, em nome do Senhor Jesus.